E começar o programa de hoje, eu quero fazer uma pequena pergunta. E você não precisa responder em voz alta. Apenas pense. Você consegue se lembrar exatamente do que fez na última terça-feira? Pense por alguns segundos. O que você almoçou? E melhor, com quem você conversou? Qual é o momento mais bonito daquele dia? Talvez você não consiga lembrar de algumas coisas, mas é muito provável que grande parte deste dia simplesmente tenha desaparecido da sua memória. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Será que nós esquecemos dos dias porque eles foram comuns ou porque passamos por eles sem realmente estarmos presentes? Este é o Papo de Terapeuta, comigo, Dr. Marco Marzola, e estarei nos próximos minutos com quem mais importa, você. Hoje eu quero te convidar para um tema que, na minha opinião, é um dos grandes desafios da vida moderna. Você está vivendo ou você está apenas sobrevivendo? Parece uma pergunta simples, mas talvez seja uma das perguntas mais profundas que podemos fazer nos dias de hoje. Porque sobreviver é fácil. Nós aprendemos a levar a vida, desde muito cedo. Acordar, cumprir compromissos, resolver problemas, responder mensagens, pagar contas, trabalhar, dormir. E repetimos tudo isto no dia seguinte. É claro que essas tarefas fazem parte da nossa vida. Todos nós temos responsabilidades. O problema não é ter uma rotina. O problema é quando a rotina ocupa todo o espaço da nossa vida. Quando percebemos os dias estão passando muito rápido, as semanas voam, de repente alguém comenta: nossa, já estamos no final do ano. E infelizmente a nossa reação costuma ser sempre a mesma. Nossa, como esse ano passou rápido mesmo. Mas foi o tempo que passou rápido, passou depressa, ou fomos nós que deixamos de perceber o tempo passando? Existe uma frase que eu gosto muito: os dias podem ser iguais, mas quem presta atenção descobre que nenhum dia é igual ao outro. Uma criança encontra alegria em uma borboleta, em uma poça d'água, uma pedra de formato diferente. Ela observa, pergunta, descobre, tudo parece novidade. E agora, como adulto, passamos pela mesma rua todos os dias e não sabemos o que tem nela. Entramos na mesma padaria, cumprimentamos as mesmas pessoas e muitas vezes nem percebemos o céu, as árvores ou o sorriso de alguém. Não porque perdemos a capacidade de ver ou de perceber, mas porque estamos ocupados demais pensando na próxima tarefa. Vivemos fisicamente no presente, mas mentalmente estamos quase sempre em outro lugar. Tomamos café pensando na reunião. Durante a reunião, pensamos no trânsito. E no trânsito, pensamos nas contas. E quando chegamos em casa, vamos pensar no dia seguinte. E é assim que a vida vai acontecendo, vai rolando e passando, sem que a gente realmente esteja no presente, no aqui e agora. Talvez o maior presente que possamos oferecer a alguém seja a nossa presença verdadeira. Estar inteiro em uma conversa, olhar nos olhos, escutar sem antecipar a resposta, abraçar sem pressa. No entanto, vivemos em uma sociedade que valoriza muito a produtividade. Ser produtivo é importante. Mostrar é importante. Ter objetivos e realizar sonhos também são. Mas existe uma outra pergunta que raramente nos fazemos. Enquanto estamos conquistando a vida, estamos aproveitando a vida que já temos? Essa pergunta me acompanha há muito tempo. Como terapeuta, eu encontro pessoas que alcançam sucesso profissional, construíram patrimônio, realizaram vários sonhos materiais e mesmo assim relatam algo que me toca profundamente. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Quando investigamos um pouco mais, percebemos que muitas vezes essas pessoas não perderam coisa alguma.
só esqueceram de perceber a própria vida acontecendo. E isto tem a ver com algo muito importante dentro de nós. Comigo, com você, com qualquer pessoa. Porque viver no piloto automático é confortável, economiza energia e facilita as tarefas, mas exige um preço. Quando vivemos apenas no automático, deixamos de experimentar a riqueza do momento presente. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem em um vazio emocional. Difícil de explicar. Não porque lhes falte alguma coisa, mas porque estão tão ocupadas sobrevivendo que esqueceram de viver. E isso nos traz outra pergunta interessante. Por que o nosso cérebro gosta tanto do piloto automático? Isto é um problema ou é um mecanismo natural? E como podemos recuperar a capacidade de estarmos verdadeiramente presentes na nossa própria vida? Neste sentido, eu gostaria de compartilhar uma informação interessante. Talvez você fique surpreso ao saber que o piloto automático não é um defeito. Na verdade, é ele que nos dá muita importância para viver o dia a dia. Imagine se todas as manhãs você tivesse que reaprender a escovar os dentes, ou precisasse focar toda a sua atenção em cada troca de marcha enquanto dirige. Pensar conscientemente a cada passo enquanto você caminha. Seria extremamente cansativo. Por isso o cérebro transforma muitas atividades em hábitos. E quanto mais repetimos uma ação, mais automática ela fica e menos energia gasta. Isso é maravilhoso. Graças a esse mecanismo, conseguimos realizar várias tarefas sem precisar pensar e gastar energia em cada detalhe. O problema começa quando esse piloto automático deixa cuidar apenas de tarefas e passa a dirigir a nossa vida. Começamos a viver dias inteiros sem realmente prestarmos atenção em nada. Fazemos refeição sem sentir o sabor, conversamos sem olhar para a pessoa e sim para o celular, assistimos um filme pensando no trabalho, brincamos com nossos filhos respondendo mensagens no celular. Estamos fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. E talvez esse seja um dos maiores desafios do nosso tempo. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão distantes do presente. São notificações, são mensagens, são notícias, são redes sociais, tudo disputando a nossa atenção o tempo todo. O problema é que a atenção é um recurso limitado. Enquanto ela está espalhada em diversas direções, a nossa experiência da vida também está totalmente fragmentada. Talvez por isso tantas pessoas terminem o dia com uma sensação estranha. Elas trabalharam muito, resolveram inúmeros problemas, cumpriram todas as obrigações, mas quando chegam em casa sentem um vazio. Difícil de explicar. Não é falta de produtividade, é falta de presença. Ao longo da minha caminhada como terapeuta, eu já ouvi muitas pessoas dizendo: minha vida está passando muito rápido. E eu gosto de responder com outra pergunta. Será que o tempo acelerou ou nós deixamos de descansar, de prestar atenção? Porque existe uma diferença enorme. Continuamos tendo apenas 24 horas por dia. Quem mudou foi o nosso comportamento. Vivemos correndo para trabalhar, correndo para responder mensagens, correndo para ser produtivos, correndo para descansar. Eu tenho tempo para descansar. Até o lazer muitas vezes se transforma em uma obrigação, uma rotina. Queremos aproveitar tudo ao máximo, ver tudo, aprender tudo. Mas ao invés de fazer tudo, estamos simplesmente perdidos. E a consequência silenciosa disso é que quando todas essas atividades deixam de ser percebidas, nós passamos em branco. Uma analogia. Quanto tempo eu consigo segurar
essa orgonite? Alguns minutos? 1 hora? 2? O peso dela continua exatamente o mesmo. O que muda é o tempo que eu estou segurando. Depois de alguns minutos, meu braço vai cansar. Depois de algumas horas, vai doer. E a dor vai aumentar até que eu não consiga segurar. Com as nossas preocupações e atenções, é exatamente a mesma coisa. O problema é aquilo que carregamos e por quanto tempo carregamos. Nós precisamos aprender a soltar, fazer pausas, espairecer, permitir que a mente descanse. E eu aqui gostaria de fazer uma conexão com a espiritualidade, independentemente da religião ou da linha que siga. Algo muito lindo, muito importante, é que todas as religiões valorizam o silêncio, o momento da oração, a contemplação, a meditação, o recolhimento, a solitude. Perceba que todas essas práticas têm algo em comum. Elas interrompem o piloto automático. Elas nos convidam a voltar para o momento presente. Quando fazemos uma oração verdadeira e não aquela frase decorada, não estamos apenas falando, estamos também aprendendo a escutar. Quando meditamos, não estamos fugindo da realidade, estamos aprendendo a perceber a realidade, nosso momento, com mais clareza. Quando caminhamos numa peça, num parque, observamos o vento, as árvores, o céu, não estamos perdendo tempo, estamos recuperando algo precioso, que é a capacidade de estar presente. Na minha experiência, um dos maiores benefícios das práticas integrativas é a pessoa estar ali, presente. E muitas relatam, há muito tempo eu não sentia este relaxamento. Eu não conseguia estar tão bem, estar tão relaxado. Fazia meses que eu não percebia a minha respiração. Gente, isso é muito significativo, porque às vezes a cura não começa eliminando um problema, ela começa quando conseguimos interromper a correria, apenas por alguns instantes, e voltar a sentir o que está acontecendo nesse momento. Isto vale para diversas técnicas, diversas terapias. São recursos que não mudam a realidade, mas fazem com que nós possamos mudar a nossa percepção do momento. E a partir desta mudança, nós mudamos a maneira com que vamos ver e enxergar a vida. Só que agora eu quero fazer uma pausa e nós vamos mostrar uma entrevista que eu fiz no Encontro Mundial 2026. Já voltamos. Aqui de São Paulo, direto do Encontro Mundial 2026. Marcos, como é que você une a psicoterapia com a espiritualidade? Maravilha. Bom, é uma linha muito tênue, né? A questão da mente com a questão espiritual, os pensamentos e o que a gente chama de espírito. Então, uma vez que eu estou diante de a gente chama de consulente, eu procuro enxergá-lo como uma consciência, não um ser formatado no corpo físico, mas uma consciência que tem a possibilidade de se expandir a partir das provocações que eu faço com ele. O objetivo é promover uma expansão que leve o indivíduo a avaliar-se e, avaliando, se ele procure um caminho por ele mesmo para se tornar uma pessoa melhor. É claro que dentro desse processo eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque senão eu viro um psicoterapeuta espiritualista. E isso, dentro do contexto, pelo menos que o objetivo na minha vida profissional, não é interessante para mim. Mas eu posso usar determinados conceitos e determinados conhecimentos dentro da minha proposta terapêutica, sem ressaltar para aquele indivíduo ou para aquela consciência que eu estou usando desses métodos ou desses conhecimentos em si. Como eu disse, a linha é muito fina, porque a gente tem a oportunidade de sentir essa consciência, que é esse consulente, nas suas mais íntimas inseguranças, incertezas, mas ao mesmo tempo também enxergá-lo
com o potencial latente que tem dentro de si, mas porque se esqueceu, uma circunstância qualquer, enfraquece essa ação. Então, o psicoterapeuta, o hipnólogo, o psicanalista, ele tem como proposta levar o indivíduo até a sua intimidade, o mais profundo possível, fazer com que ele se reconheça com essa potencialidade e ali eleger uma prioridade, um ponto comum onde, a partir dessas orientações, ele começa a emergir, né? Fazendo com que aquele conteúdo adormecido venha à tona e se transforme num recurso de aprimoramento e crescimento. Maravilha, ótima explicação. E um recado para quem tem medo da espiritualidade. Vai fazer terapia. Ótimo, Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Direto de São Paulo para a RS Play. Nós já estamos chegando ao final do programa de hoje. E talvez você tenha percebido que até aqui eu não critiquei o trabalho, não critiquei tecnologia, não critiquei a rotina, porque o problema não está nessas coisas, nessas atitudes. O problema acontece quando deixamos que elas ocupem todo o espaço da nossa vida. A grande pergunta continua sendo: como voltar a viver de verdade? Eu acredito que essa mudança não começa com grandes decisões, não começa com grandes coisas, estudos, começa com pequenos gestos, pequenas atitudes, com escolhas simples, com momentos em que à primeira vista parecem até insignificantes, mas que aos poucos transformam de maneira gigantesca como nós nos relacionamos com a nossa própria vida. Uma dessas escolhas é aprender a respirar conscientemente. Pode parecer estranho, todos respiramos. Mas respirar não é a mesma coisa que perceber a respiração. Experimente algumas vezes durante o dia. Parar por apenas um minuto e respirar profundamente. Observe o ar entrando, o ar saindo dos seus pulmões. Perceba seus pensamentos, as suas sensações. E neste pequeno instante, que é muito simples, ele é importante para interromper o piloto automático e nos devolve ao momento presente. A segunda escolha é fazer pelo menos uma atividade de maneira totalmente presencial. Experimente tomar um café, caminhar, conversar com alguém, mas faça aquilo sem celular, sem televisão, sem pensar em nada fora, sem pensar na próxima tarefa. Descubra como é estar inteiro em um único momento. Terceira escolha: reservar alguns minutos para o silêncio. Vivemos cercados de sons, músicas, notificações, vídeos, conversas. Mas a sabedoria só aparece quando fazemos silêncio. Não é um silêncio vazio. É um silêncio que permite escutar. Escutar a nossa própria consciência, nossos sentimentos. Escutar aquilo que a correria costuma esconder. Na espiritualidade, o silêncio sempre foi um caminho para nos encontrarmos conosco. Nós oramos falando com Deus. Nós exigimos muitas coisas, mas muitas vezes nós simplesmente deixamos de prestar atenção nas nossas próprias orações. Nós precisamos parar e escutar, estar presente. Chega de fazer uma oração decorada. Vamos cuidar da nossa energia emocional. Como terapeuta, eu percebo que muitas pessoas chegam extremamente cansadas. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente esgotadas. Elas carregam preocupações antigas, conflitos não resolvidos, medos, culpas. E muitas vezes elas nem percebem isso. São ansiedades acumuladas. E tudo isso consome uma enorme quantidade de energia. E é nesse momento que muitas encontram na terapia um espaço de acolhimento. Outras se beneficiam de práticas integrativas, como reiki, florais, meditação, ou outras abordagens.
que elas trazem um grande relaxamento, um equilíbrio emocional que elas vão perceber interiormente. Muitas podem ser importantes aliadas na construção de uma vida mais equilibrada. Cuidar da saúde também é uma forma de aprender a viver. Saúde mental, saúde emocional. Isso é extremamente importante. Precisamos relembrar o que é agradecer ao presente. Trazer o passado como experiências, como ensinamentos, e não como culpas. É extremamente importante coisas que nós muitas vezes deixamos de fazer. Eu abraço meu filho todo dia, mas você abraça o seu filho olhando para ele, pensando nele, com atenção total para ele? Certas coisas que nós esquecemos de perceber são extremamente importantes para que nós possamos seguir a nossa caminhada. Perceber o sorriso de um amigo, tomar um café compartilhado, o nascer do sol, a chuva. Eu não gosto do nascer do sol. Tudo bem, vai ver o pôr do sol. Aliás, tem algo interessante, uma história bem interessante sobre isso. A possibilidade de recomeçar a cada dia são transformadoras. Mas eu lembro, é uma história que sempre me emociona. Uma mulher muito rica me preparou, ela tinha conquistado praticamente tudo o que poderia. Sucesso, reconhecimento, fama, patrimônio. Mas ela dizia que sentia um vazio dentro. Eu perguntei para ela: quando foi a última vez que você assistiu o pôr do sol sem olhar no relógio? Ela ficou cabisbaixa, pensou, olhou para um lado, para o outro, titubeou um pouco. Ela me disse: anos. Nós passamos a vida procurando grandes acontecimentos, esperando o emprego perfeito, a casa perfeita, o relacionamento dos sonhos, as férias cinematográficas. Como se a felicidade estivesse sempre um passo à nossa frente, mas talvez a gente esqueça de perceber que ela está ao nosso lado. São os pequenos instantes que nós deixamos escapar. Às vezes o cheiro do café, uma conversa com quem nós amamos, uma risada espontânea, uma caminhada simples. A gratidão de simplesmente estar vivo. Eu gostaria de terminar esse programa com um pequeno exercício. Hoje, quando você desligar a televisão, não pegue imediatamente o celular. Não vá para a próxima tarefa. Faça algo diferente. Abra uma janela, respire profundamente, olhe para o céu, observe nuvens, árvores, escute os sons do mundo, sinta o ar no seu rosto, permita-se estar presente por apenas 2 minutos. Talvez isso pareça pouco, mas é só o começo. Toda grande transformação começa com um pequeno passo. Bom, eu acho que eu falei o que eu gostaria de ter falado para vocês. Se você se identificou com esse assunto que eu trouxe, não esqueça de olhar para quem você ama e dizer nos olhos: eu te amo. Chega de deixar a vida passar sem que nós percebamos ela. E eu vou encerrar com uma frase que já me emocionou muitas vezes, em determinados momentos, quando eu fiz esta pergunta, que eventualmente eu faço, e quando eu fiz para mim mesmo. Se minha vida
acabar nesse momento, o que eu vou dizer? A minha vida passou como? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que eu percebi? O que eu trouxe de alegria e felicidade? Não se esqueça. Você é aquilo que você vibra. Aquilo é aquilo que você faz. Você é aquilo que você pensa. Então, pense no presente. Pense nos pequenos momentos, nas pequenas felicidades. O segredo está aí. Até o próximo Papo de Terapeuta.